O que a Bíblia conta sobre a evolução do homem? Houve mesmo uma evolução? O que a Bíblia diz sobre isso? Entre muitas perguntas, vou dar-lhes uma única resposta. Houve sim uma evolução, houve sim uma pré-história, mas não é como conta a ciência, porque infelizmente, neste quesito, a ciência é mentirosa. A ciência é envolta de manipulações, fake news, politicagens, mentiras e etc. Segundo o livro de Gênesis, o Senhor fez o homem do barro, e o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A ciência diz que a água foi primordial para o surgimento da vida. O Senhor Deus Todo-Poderoso mistura a água e terra para fazer o barro e assim dá vida ao homem. A ciência conta que, além da água ser primordial para o surgimento da vida, a vida existe por causa da água. Estamos vendo aqui uma junção de ideias que concordam entre si. Quanto à pré-história, ela aconteceu de fato. Lembrando que pré-história é o acontecimento que existe antes da história, porque a história, como conhecemos no método convencional, só é tido história com o surgimento da escrita. Antes disso, é uma pré-história. Então, eu quero que vocês entendam, quando eu estou falando de homem de Neandertal, homem de Piltdown, Homo sapiens, Australopithecus e etc., porque isto não existe. O conceito de pré-história aqui é o que ocorre com o ser humano antes da escrita. No caso, o que aconteceu com Adão e Eva é mais ou menos isto. Eles foram expulsos do Éden. Adão e Eva e seus descendentes viveram neste período onde não existia escrita, portanto, pré-história. Muitos atestam que a pré-história se deu nos períodos Paleolítico e Neolítico. O período Paleolítico é tido como a idade da pedra lascada e o período Neolítico é o período da pedra polida. No Neolítico, que é a idade da pedra polida, surge, portanto, a agricultura e a criação de animais. A agricultura surgiu na Suméria. Todos os historiadores sérios são unânimes quanto a isso. E Adão e Eva viveram na região da Suméria. Não só Adão e Eva, como seus descendentes. Além da agricultura, que ocorreu no Neolítico, a criação de animais foi outro fator preponderante para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos. Com isso, o ser humano passa a ser sedentário. Jó capítulo 12, versículos 23 a 25. Nessa era, também surge a música. Na idade dos metais, a família adâmica adquire seus primeiros conhecimentos sobre a técnica de fundir metais. Este processo se denomina metalurgia. O primeiro metal utilizado para ser derretido foi o cobre, e mais tarde eles descobrem a liga do cobre com o estanho, obtendo assim o bronze. Com o uso de forjas e foles, a metalurgia melhorou, atingindo, por fim, a Era do Ferro. Gênesis capítulo 3, versículos 18 e 19, e Gênesis capítulo 4, versículos 19 e 22. Segundo a ciência, o ser humano surgiu através de um ancestral em comum. É claro que não é um hominídeo, não é um Australopithecus, não é um Ramapithecus, nada disso. Segundo o conceito bíblico, todos os seres humanos vieram de um ancestral em comum. Neste ponto, a ciência e a Bíblia estão em concordância. É claro que não existe nenhum hominídeo, como já disse. Mas esta história de que o homem veio do barro, não sei não. Eu acho que é mentira. Vamos pesquisar isto mais a fundo. A palavra Adão
vem de um radical hebraico que quer dizer Adam, de onde Ad quer dizer barro e Ham quer dizer homem, significando assim homem de barro. No grego arcaico, a palavra homem ou homo quer dizer humus, e humus nós conhecemos como aquela terra que serve para plantar e etc. É a terra cheia de nutrientes, essas coisas. Então, a palavra Adão quer dizer homem. A palavra homem quer dizer homo. A palavra homo quer dizer humus. E humus é a terra. Para quem não acredita que o homem veio do barro, eu não peço que acredite. Eu peço que pesquise. Eu peço que examine o mundo à sua volta para que você chegue à conclusão de sua pesquisa. Mas eu creio que o resultado vai ser este resultado. Sendo assim, todos os seres humanos descendem de um ancestral em comum, que obviamente não é um hominídeo, é claro. Assim como os animais dos estratos do período cambriano, o ser humano aparece de repente, com consciência, apto e evoluído. Qualquer mitologia que você for estudar, que vai falar do surgimento do ser humano ou do surgimento do dilúvio, em que aparece depois disso o ser humano, ele vai aparecer falando, vai aparecer apto, evoluído, fazendo coisas boas ou más, ele vai aparecer com consciência, apto e evoluído. Isso em qualquer mitologia. O ser humano pode, segundo a mitologia XYZ, não saber falar, não saber fazer barco, não saber fazer algumas coisas, mas ele está apto, consciente e evoluído o suficiente para aprender a falar, a construir barco, a caçar, a brigar, a fazer alguma coisa. As próprias mitologias humanas concordam que o homem já surge de repente, igualmente a Bíblia. E pesquisando dados científicos sobre isso, o ser humano, assim como todos os animais, vão aparecer de repente, cada um conforme sua espécie, e não uma transição evolutiva de uma espécie para outra, como pregam erradamente alguns falaciosos cientistas. Sendo assim, por ter uma consciência, o ser humano pode ser classificado como Homo querix, que é o que interpreta, Homo labori, que é o que trabalha, Homo frater, que é o que se socializa, Homo ludens, que é o que se diverte, e Homo orens, que é o que ora a algum tipo de Deus ou divindade. A teoria da evolução continua sendo uma teoria e o elo perdido do homem continua perdido. Por que isso acontece? Porque além de não provar a evolução do ser humano, não tem nenhum elo perdido, ou seja, elo intermediário entre o que a ciência prega e a realidade, sem falar das incontáveis fraudes feitas por pseudocientistas evolucionistas que continuam teimando e ensinando na TV, nos livros, enciclopédias, nas escolas e nas universidades, nos documentários, na internet e etc., que sua já provada falha teoria é uma falha. Tudo isso é uma fraude, é uma mentira, é uma farsa. Tudo bem que as pessoas não querem glorificar a Deus, mas também não precisa fazer falsas ciências. Não teve uma evolução humana como eles falam. Teve uma evolução humana no sentido de que, com o passar do tempo, o homem foi melhorando a sua condição de vida perante o ambiente que o cerca. Aí sim, uma evolução, uma melhoria em sua condição. Agora, uma evolução no sentido de que uma espécie mudou para outra espécie, isso não existe.
O pássaro continua sendo pássaro, o peixe continua sendo peixe e o mamífero continua sendo mamífero. Sem contar que não existe formas intermediárias entre as espécies. Esse tipo de evolução é fake news, é mentira. Quando o ser humano vai aprender que o Senhor Deus é quem fez o homem, Gênesis 1, versículos 26 e 27, Gênesis capítulo 5, versículo 2 e Colossenses 3, versículo 10. E além de ter feito o homem, o Senhor Deus Todo-Poderoso fez o homem com suas próprias mãos, Isaías 64, versículo 8. Quando a Bíblia relata que Deus fez os seres, cada um conforme sua espécie, significa que ele fez os seres, cada um conforme sua espécie. Isso quer dizer que as classes de animais reproduzirão seus descendentes segundo sua espécie. Como, por exemplo, os felinos vão gerar felinos, os caninos vão gerar caninos, os répteis vão gerar répteis, os peixes vão gerar peixes e os humanos vão gerar humanos, e assim sucessivamente. É impossível, em escalas biológicas, uma espécie migrar para outra espécie. Isto não existe em nenhum livro de biologia. Só existe no mundo da mentira, das manipulações das instituições científicas, que não podem ser levadas a sério. Assim como a política e a religião, alguns campos da ciência não podem ser acreditados. É claro que a ciência tem contribuído para o ser humano, mas é fato que alguns pontos da ciência é fake news. Não podemos levar a sério. E essa questão da evolução é uma delas. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.